porque assim, o impacto que a militarização teve no seu cotidiano foi principalmente você enquanto, como é o nome? Militante. Militantes, exatamente, ativista nos anos 60. Então, como que era a sua vida antes? Quem era Ana Maria Ramos Estevão antes? O que ela Tá, fazia? Como que ela estudava? Como que era a vida dela antes? tá. Eu era estudante no ano de 1969, eu prestei vestibular em 68, entrei na faculdade em 69 no curso de serviço social, comecei em março de 69 a aula, né, tinha a turma da manhã e a turma da noite, que fazia o curso de serviço social também, que era ligada à PUC, mas era uma faculdade isolada. Mas antes da prisão, digamos assim, o meu cotidiano era um cotidiano muito. Eu trabalhava muito normal para as pessoas pobres da periferia daquela época, né? Eu trabalhei desde os 14 anos de idade, eu trabalhava como arquivista de uma editora chamada Delta Larousse, que fazia a enciclopédia Delta e tinha várias publicações, e eu fazia. É, como é que fala? Eu na editora, eu fazia, colocava os verbetes em ordem alfabética. Né? Tinha um monte de gente de 14, 15 anos que trabalhava fazendo isso, e eu estudava à noite. Então, durante muito tempo, esse foi o meu cotidiano, até que eu fui para o Instituto Metodista, estudar para ser missionária da Igreja Metodista, e aí eu acabei ficando lá o dia inteiro. Aí eu tinha aula o dia inteiro, tinha biblioteca à noite e tinha também a coisa religiosa nos domingos, nos fins de semana, e aí a gente começa a ter militância como secundarista, né? Era a época das manifestações, das grandes passeatas, enfim, a gente participava como estudante secundarista durante o ano de 1968, que começa em 67, tudo isso. Mas a gente era um bando de molecas, sabe? Todas muito novinhas, que tinham vindo para o Instituto Metodista do Brasil inteiro, vinha gente do Brasil inteiro. E se pega em plena efervescência, né? Dos movimentos sociais, movimento operário, movimento estudantil, movimento tudo que tinha no Brasil, e coloca junto um bando de meninas, né, com coisa para ler, com biblioteca, e ao mesmo tempo a gente também estava graçando a teologia da libertação, a faculdade de teologia da Igreja Metodista em São Bernardo também fez uma greve com ocupação. Então o meu cotidiano era muito isso, era fervia o tempo todo, a gente estava em efervescência, né? A juventude toda estava sublevada no mundo inteiro em 1968, né? E a gente, a, a, as senhoras que eram aceitoras e tomavam conta lá do Instituto Metodista, que era internato, né? Elas assinavam a Folha, assinavam o Estadão. Então a gente, todo dia de manhã, antes de começar as aulas, lia o jornal e discutia as coisas do jornal, né? Então foi eu posso dizer que a Igreja Metodista, de certa forma, é que me abriu as portas para militância, para aprender a militar de maneira mais racional, mais organizada, né? Porque junto com as aulas de teologia, a gente tinha as aulas de realidade brasileira, né? Com os professores mais de esquerda da teologia da libertação. E em algum momento, tipo, antes da sua prisão, você sentiu essa tensão de que isso poderia acontecer, sabe? De que você poderia ser cooptada pelo OBAN, né, que chama? A Operação Bandeirantes, que eu podia Isso, ser presa pela isso, Operação exatamente. Bandeirantes. Olha, E a a gente partir de 68 foi quando as coisas começaram a começaram encrespar, a né? encrespar. Então, é que o que você chama de militarismo, eu chamo de totalitarismo, tá? Que é uma expressão da Hannah Arendt, né? Do Estado totalitário e a banalidade do mal. E o que é o Estado totalitário? E por que ele dá certo, mais certo quando você tem um governo militar e tal? Porque é aquele tipo de Estado que controla a totalidade da sua vida, né?
que livro você lê, quem você pode estudar, se você pode ou não ir e vir, né? E nós estávamos num governo militar totalitário, né? Que dizia tudo, né? Que entra em confronto com a sociedade civil e diz: vocês vão fazer na vida privada o que eu acho que deve ser. Então, a vida privada é dominada por quem está no governo. Ele que diz, né? Tanto que nem todo mundo podia viajar. Para trabalhar você tinha que apresentar atestado ideológico. O governo totalitário diz o que você pensa, o que você fala. Então, todas as liberdades civis você perde no Estado totalitário, que combina muito bem com governos militares, que é aquela, entre aspas, falsa, né, disciplina militar que eles querem impor para o Estado, que a gente chama de ditadura, mas o Estado é um Estado totalitário, ele controla tudo, sua vida pública e a sua vida privada. Né? E aí o seu cotidiano entra nisso aí. Então, no seu cotidiano, num Estado que não é um Estado de direito, que é um Estado totalitário, você pode ser preso, ser morto, ser assassinado, ser torturado, tudo, porque tudo isso cabe dentro do Estado. Se você não concorda com aquilo que o governo acha que você deve saber, obedecer, respeitar, né? Se não concorda com o governo, com a mesma ideologia do governo, você pode ser punido por isso, né? Mas até 68 isso já não era ainda tão forte na sociedade brasileira, né? Se torna mais forte depois que do AI-5. E na universidade, para os estudantes, depois do decreto 477, que proibia a gente de ter centro acadêmico. Você só podia ter diretório acadêmico porque era subordinado à direção das faculdades. Estava sob o controle das faculdades, né? A sua vida privada como estudante também era controlada pela universidade. Que dizia que tipo de música você tinha que fazer, o governo, que tipo de livro você podia ler. Só não dizia qual era a religião que você devia seguir, porque aí isso foi uma coisa já mais difícil, né? É difícil você mexer com as crenças, mas se pudesse, dizia que religião você deve ter também. É uma loucura. Tem um livro muito bonito da Hannah Arendt que fala isso, olha, o Estado, a gente tem que lutar contra o totalitarismo porque ele dá na Alemanha nazista, ele dá no fascismo. E a gente vê isso acontecendo hoje, só que com apoio de grande parcela da população, né? Você tem que pensar como a sua sexualidade está determinada, a sua fé tem que estar determinada, tudo tem que estar. O Estado diz como você deve viver na vida privada, não na vida pública, né? Você acha que a gente está caminhando um pouco nesse... A gente está. Esse ódio que as pessoas têm de quem pensa diferente, não chegou ainda, vamos destruir, prender, matar, torturar. Mas pode chegar. E o que é pior, na época da ditadura tinha uma resistência muito grande, tinha censura, né? Não se podia falar nem nada, mas houve tanques na rua para impor isso. Agora não, agora o povo quer. Mais de 50% da população votou no Bolsonaro e votou no fascismo e vive pedindo para o fascismo voltar, né? O resultado das eleições municipais, a maior parte dos partidos foram partidos de direita que ganharam, né? E nada mais perto de casa, do seu cotidiano, da sua esquina, do que um prefeito, um vereador, né? Um vice-prefeito. Um vice-prefeito. E aí, e que diz até assim, eu vejo muito a questão racial, né? Que segue um padrão, né? Desde o Brasil Império, antes do Brasil Império, né? Quem é que vai preso, quem é que sofre, quem vai primeiro, quem morre primeiro nos alagamentos, quem fica mais tempo sem luz, é sempre os pobres e os pretos que moram na periferia da cidade, né?
Quando chega na classe média, né, aí a coisa, o prefeito vem e dá satisfação. Mas antes disso, ele não está nem aí. Essas pessoas são prescindíveis. E de que maneira o que você fazia para confrontar o status quo até o momento que resultou na sua prisão? Olha, antes, a princípio, como eu disse que era um momento que estava tudo em efervescência, né? Tava toda a juventude, os operários, os trabalhadores, tudo. Num primeiro momento, a gente começou, se descobriu a pílula, né? Eu sou da geração que descobriu a pílula, né? E aí, portanto, a mulher passou a ser um pouco mais dona do seu próprio corpo, né? Os anticoncepcionais. Isso foi uma coisa assim, mas quem apoiava os anticoncepcionais já era gente meio contra a cultura, que todo mundo de esquerda a princípio é contra essa cultura machista, bárbara que a gente vive, né? Depois teve a questão, coisas pequenas, antes disso, a mini saia, né, que veio para quebrar determinado padrão de moda, né? A poder usar calça comprida em qualquer lugar. A minha geração, quando eu era menina, não podia usar calça comprida. Eu lembro muito, meu pai era marceneiro, trabalhava numa loja chamada Exposição Clipper, que era uma loja, um grande magazine que tinha desfile de modas, essas coisas, né? Eu conto algumas coisas daí, as lanchonetes de luxo e tal. E um dia o meu pai achou tão lindo e me trouxe umas meias pretas, meia calça, não, meia curta, preta. E foi um escândalo. Porque quem usa, e eu usei, né? Meu pai trouxe, porque meu pai era uma pessoa toda modernosa, muito legal. Aí ele falou: "Ah, eu trouxe umas meias que agora está na moda, não sei o quê". Ele comprou para mim e era só puta que usava meia preta, sabe? Eu usava. Eu e mais umas moças assim mais moderninhas que nem eu, né? A primeira coisa que vem quando você toma consciência do grau de opressão que as pessoas vivem, é você ir contra no seu cotidiano, primeiro, né? E isso tem uma, não é só na política, na sua vida política, também na sua vida pessoal. É usar meia preta, calça comprida, mini saia, mostrar as pernas, vestir o que eu quiser. Na época ainda não se dizia meu corpo, minhas regras, né? Mas era isso que estava presente. E toda a queimar sutiã na rua, como um símbolo de liberdade, né? As mulheres faziam isso naquela época, né? Então tudo isso é, eram pequenas mudanças no cotidiano que demonstravam que a gente queria liberdade, que a gente queria viver o cotidiano do jeito que quisesse, né? Eu vi, quer dizer, ir para onde eu quisesse. Tinha que estar às 10 horas da noite em casa, não podia chegar depois das 10. Uma vez eu fui no cinema com um namorado que eu tinha, aliás, eu fiquei até noiva dele e depois a gente desmanchou tudo. É, e tinha uma sessão que era a sessão da meia-noite. Chamava Sessão Maldita no Cine Biju, que só passava filme bom. Aí teve um dia que eu resolvi ir com o namorado e ver. Cheguei em casa, 1h30 da manhã, tava meu pai e minha mãe na rua achando que tinha acontecido alguma coisa, que a gente não tinha telefone, porque só quem era rico que tinha telefone, né? E moça chegava em casa às 10 da noite. Até às 10 era o horário de moça de bem chegar em casa. E a gente começa a quebrar esses padrões, a frequentar bar. Mulher não frequentava bar na década antes de 68, né? Então tem todo um ideário de pequenas coisas do cotidiano que a gente já vai rompendo. É claro que isso tem também, é porque a minha visão do que era a sociedade, a desconstrução daquele universo super tradicional dos pais da gente, começou a acontecer já, né? Tanto que se falava muito em guerra de gerações, que hoje não se fala mais, não tem mais guerra de geração, agora é outra coisa, né? Mas, e aí eu vou militar na política,
mas a partir dos contatos que eu tinha na igreja, antes de entrar na universidade. Quando eu entro na universidade é que eu vou ser cooptada pelo grupo de esquerda armada, que era a Ação Libertadora Nacional, que era a ELN, que aí eu passo a ter uma militância junto à Frente de Massas. Eu não fui para o grupo armado, né? Nunca fiz nenhuma ação armada junto com esses grupos, mas eu era da Frente de Massas e era apoio logístico. Que é a Frente de Massas? Eu era presidente do centro acadêmico. E aí a gente organizava as manifestações, as panfletagens, né? Tem uma série de coisas que a gente fazia que era dentro do movimento estudantil. E tinha também o apoio para arrumar lugar para guardar quem estava sendo procurado, esconder, né? Quem estava sendo procurado pela polícia, guardar dinheiro que as organizações tiravam, né, nos assaltos a banco, que não era bem assalto, era expropriação, que é diferente, né? A gente não era assalto para ficar para a gente, era para a organização comprar armas, manter os que estavam clandestinos, e é todo um setor de logística que é fundamental, sem a qual as organizações não existiriam, né? Então, aí quando eu entro para a LN, mas não é uma coisa assim que a pessoa vem falar, ah, você quer entrar na LN? Não era assim, né? Não dava carteirinha, né? A gente ia conhecendo ia fazendo discussões, a gente fazia grupo de estudos para ler, né, os documentos do Marighella, Marx, Engels, Lenin, a gente lia tudo, né? Não era uma coisa, era consciente, só que a gente não tinha ideia, e isso eu acho que a gente avaliou mal, até onde a repressão ia, né, para acabar com a esquerda. E tem isso, né? A gente estava lutando contra a polícia, marinha, aeronáutica, exército e mais os Estados Unidos, né? Mais toda a CIA. E a gente é um bando de. Um bando não, porque a LN em si chegou a ter quase 5.000 pessoas, 5.000 entre militantes armados e apoio logístico, quase 5.000 pessoas no Brasil inteiro. Era um grupo muito grande. Mas o inimigo a ser enfrentado era poderoso, né? Assim, a gente tinha. Eu hoje avaliando, falo, pô, mas que coragem, né? É que com 22 anos, 21 anos, você acha que não vai morrer nunca, né? Você enfrenta qualquer coisa quando você segue um ideal, né? Tô falando demais. É que vai abrindo, né? Uma coisa abre outra, abre outra, abre outra. E aí, é claro que já quando caem os primeiros presos e alguns saem no sequestro, né, do embaixador americano, e eles contam o que eles viveram, é que o mundo fica sabendo do que a repressão no Brasil era capaz de fazer, apoiada não só pela burguesia, né, pelos empresários, né, que bancavam, que pagavam quando era Operação Bandeirantes. Não tinha uma, não saía dinheiro do Estado para pagar o salário dos milicos que controlavam esses esquemas de repressão. Mas os empresários davam todo o apoio para, né, carro, além de dinheiro, passagens aéreas, tudo, né? Para o esquema repressivo. E alguns até iam assistir a gente sendo torturado. Tinha um alemão, Boysen. Tem um filme que chama Cidadão Boysen, que era um cara que era um alemão que era da. Não era Ultragaz, era um empresário que ele ia lá na Operação Bandeirantes para assistir a gente ser torturado. Ele esteve quando você estava? Eu não lembro. Eu via uns mocinhos, tinha muitos novinhos, sabe? Loirinhos. Hã? Os fascistas voluntários. Os fascistas voluntários, que eram do CCC, né?
que era Comando de Caça aos Comunistas, tinha um movimento anticomunista, que era todos jovenzinhos, todos homens em geral, que iam lá e ajudavam a torturar, que faziam, que estavam sendo treinados mesmo, né, para crueldade. Mas a gente, o Boyce não, ele era um alto empresário, era um CEO, como dizem hoje, né, CEO, que ia por prazer. E ele foi justiçado, né? Isso foi assumido pela esquerda. Olha, matamos mesmo por isso, 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 isso. Ninguém pegou o cara, torturou, né? Pegou e matou. Ele foi justiçado porque ele fazia isso. Porque além de contribuir com dinheiro, ele era cruel, ele ia ver, incentivava a tortura e tudo isso, né? Sendo que não era o trabalho, ele não podia nem dizer que estava cumprindo ordens, né? Era por prazer. Quando eu escrevi o livro, que tem uma descrição, né, de tortura logo no começo, a minha editora, né, a Fernanda Zacharowicz, falou isso. Ela é psicanalista lacaniana, né? Falou, olha, eu quero ler essa parte porque até hoje tem gente que goza quando lê esse tipo de coisa. Então eu quero ver se está muito, porque quanto mais detalhe, quanto mais a pessoa gosta. E eu fiquei perplexa, eu falei, eu não acredito que hoje em dia tem gente que gosta de ver isso, não se horroriza, né, quando isso é contado. Ela falou, tem muita gente, muita, esses fascistas, esse povo aí, não suportariam uma bofetada, mas gosta de ver o outro sofrendo. Eles são perversos, né? Eles são perversos. E são mesmo, viu? Porque ela disse, eu já encontrei muita gente aqui. E por isso que quando eu conto coisas de tortura tal, eu conto, mas a partir da perspectiva da luta. Né? Não, eu fui torturado. Foi uma geração inteira que lutou. Né? O mais importante do que o que aconteceu comigo pessoalmente era o que estava acontecendo na sociedade como um todo, era a resistência contra isso. Né? E foi a partir do sequestro do embaixador que vocês, então, tomaram noção de como é que estava Quando as acontecendo pessoas nas que prisões? foram presas e saíram começaram a contar. Para o mundo foi a partir do sequestro. No Brasil, muita gente que foi presa e saiu e passou por tortura, mas saiu tal, contava. A gente sabia, mas não sabia a esse ponto, né? Sabe, você sabe, mas não acredita que morrer é o mínimo. Assim, tá bom, é guerra, vamos morrer, a gente vai morrer pela pátria, tudo isso. Mas a tortura é uma coisa tão horrorosa, né? Que você não. É difícil acreditar que acontecia, que faziam isso mesmo, né? E aí quando você vai, que acontece com você, é que você percebe que, além de real, isso vai continuar acontecendo e continua acontecendo até hoje, né? Eu sei que tem alguns presídios. Eu tive muitas alunas estagiárias de serviço social que estagiaram em alguns presídios, né? Não vou nem dizer quais, porque isso sai pouco, não se fala. Mas assim, em alguns presídios de presos comuns, lógico, masculinos, quando a pessoa chega, independentemente de já ter culpa formada ou não, mas ela chega lá para ser presa, eles põem o cara nu numa sala com um monte de policiais, né, em volta, homens, e uma mulher policial vai lá e espanca o cara na frente de todo mundo. Que é para ele já aprender como é que é ali. Como é que se chama? O trote, que cada um que chega ali recebe isso. Leva uma surra. Um homem nu leva uma surra dado por uma mulher soldado. E claro que tem um monte de homens policiais em volta assistindo, né? Para impor moral. Pô, você quer coisa mais bárbara que isso? E não se conta. Já você tira toda Você a tira dignidade
responsabilidade daquele indivíduo. Naquela, independente de ser culpado ou não, né? Ele foi preso, acabou. E funciona porque as pessoas nem contam, né? A gente fica sabendo em algumas situações porque o pessoal lá do movimento anti antimanicomial, não, anti-cadeia, anti-prisão, essas coisas, de direitos humanos, tem relatos disso, né? Em todos os presídios, em todos os presídios. E isso é parte, isso é torturar, matar, prender, humilhar, tudo isso é parte da nossa história, vem do período escravocrata, né? Os indígenas e os negros africanos, o povo que veio da África, né, do continente africano, passou por isso. E isso não mudou. Você pega a Guerra do Paraguai, por exemplo, que punham os escravos que se voluntariavam para ir, dizendo que eles iam ganhar liberdade depois, né, e não ganharam, foram os que morreram, eles punham na frente, né? Eles põem na frente do campo de batalha, primeiro iam os pretos escravizados e depois o resto. Morreram todos, ou os que sobraram, que queriam fugir. Você não podia nem desertar, não podia nem desertar. E isso é da nossa história. Eles treinaram pau de arara com indígenas. Tem filmes de indígenas no pau de arara em desfile militar. Então, quer dizer, é uma coisa horrorosa que é parte da tradição, da forma como você trata os mais vulneráveis, os não cidadãos, né? E que continua até hoje. Basta ver o que acontece em Santos, São Vicente, Guarujá, quando a polícia chega matando, atirando. E daí, né? E por mais denúncia, corregedor que tenha. E eu tenho a impressão que, porque desde o princípio essas pessoas nunca foram punidas, não essas pessoas, essas instituições, digamos, né? As instituições militares, exército, marinha, aeronáutica, polícia, pelo contrário, né? Eles são elogiados, recebem comendas, medalhas, tal. Eles nunca foram punidos. O Estado nunca pediu desculpa. O mínimo era um presidente da República vinha a público pedir perdão, não pelo que ele fez, pelo que a instituição, o Estado fez contra as pessoas. E abrir processo para que eles fossem processados. Como aconteceu na Argentina, que apesar de estar voltando atrás, mas aconteceu no Chile, no Uruguai. Na Argentina, como é que ele chamava? Era Macri? O, que a mulher depois foi presidente da República. Era, não lembro o nome. Agora eu esqueci. Veio pedir desculpa. O primeiro gesto dele foi pedir desculpas em nome do Estado argentino pelas mortes, as crianças que foram roubadas dos seus pais, pedir desculpa e depois processar todo mundo. E não processo na justiça militar, processo por crimes comuns. Sequestro, morte, tortura, é processo, é crimes comuns, tem pena para isso. Tem uma Constituição que diz isso, né? Que isso é crime hediondo. Então, como nunca teve isso aqui, eles continuam fazendo. Né? A Dilma caiu porque ela quis reabrir A Comissão da Verdade. Teve o relatório, mas não teve o fim da comissão, né? E por ser mulher, né? Foi brigar com Malafaia. Tem mais essa. E por ser mulher. E agora, esse ano, apesar do Lula não ter deixado um evento relembrar, né, os 60 anos do golpe, estão dando os primeiros passos de tentar... Né, eu achei que ele foi esperto. Você acha? Ele deixou para que a sociedade, que os movimentos sociais organizassem isso. Reivindicasse e organizasse. Teve vários grupos que fizeram, né? Teve a marcha
silenciosa, que sempre tem, que é lá no Ibirapuera, o povo carrega a vela e fala o nome dos desaparecidos e dos mortos, né? Eu já fui algumas vezes. Mas ele não quis, Estado, fazer, ele como representante, né, dos brasileiros fazer. Deixou que a sociedade. A nossa sociedade em relação a isso ainda está muito longe de conseguir. A gente fala de ditadura nunca mais, tortura nunca mais, mas isso depende da nossa capacidade de luta. O nunca mais, a gente precisa ter coragem para fazer isso valer, porque a possibilidade disso voltar está dado, né? O tempo todo, né? A gente está sempre vendo isso no horizonte, né? E quando você voltou para sua casa naquele domingo, foi em 70, né, se eu não me engano. Isso, 11 de julho de 1970. Quando você voltou para sua casa, que você abriu a porta, que você Aham. achou que era uma festa, e de repente você viu uma metralhadora, naquela situação você já tinha um pouco de noção do que poderia vir a partir dali? Ah, sim. Você já passou um filme, né? Ah, eu vi tudo, tudo. Eu já sabia o que ia acontecer. Por isso que eu senti tanto frio. Sabe quando você gela por dentro? Sim, gelei. Gelei e não chegaram a me fazer nada ali, né? Mas só tá apontando a metralhadora para mim já, né? Sim. Era uma coisa. Agora, eu não era uma pessoa que tinha muita responsabilidade em termos de ter participado de muita coisa, sabe? Mas eles não sabiam disso. Por isso que uma hora parou a tortura. Porque eles não tinham. Perceberam que eu não era quem eles pensam, que eu era uma pessoa tão importante dentro da organização quanto eles achavam, né? Mas a gente foi o último grupo grande que caiu preso, todo mundo sobreviveu. Depois da gente, eles passaram a matar todo mundo. Tinha umas 30 pessoas lá quando eu cheguei e pouca gente foi preso depois, né? Teve gente presa, mas a maioria das pessoas morreram. Porque eles já sabiam tudo sobre a esquerda, já tinham gente infiltrada, né? Que eles chamam de os cachorros, que era gente que era ligada a grupos armados, que era policial, que se infiltrou. Então não tinha nada de inteligência, né? Era, era esse tipo de coisa. Se comportou. Acho que a voz acalma, né? Depois você vai editar, né? E o carinho, fica em paz. E o carinho também, bota pegando. Ah, que legal. Tá só ouvindo a conversa. Ela acalma. Mas até também o momento de eles entenderem que você não era alguém que eles poderiam considerar, né, cheio de perigo, eles foram até onde eles quiseram ir, né? Não, tanto que eu conto isso no livro, quem me tirou do pau de arara foi o Ustra, né? Que entrou na sala, me viu lá pendurada e falou, olha, ela não vai aguentar, tira do pau de arara. Aí eu saí. Porque eu pesava 46 quilos, né? Eu era magérrima. Eu passava maior fome. E às vezes tinha bolos de dinheiro lá em casa, sabe? E a gente jamais passaria pela nossa cabeça de usar aquilo, né? Claro, tinha dinheiro, tinha armas que eu nem sabia. Era um companheiro da minha amiga, o Rafael de Falco, que guardava lá em casa. Ele dormia lá em casa, era uma república de estudantes. E guardava. Mas eu era muito magrinha, muito miúda, né? Fraquinha. Só tinha, era uma boa, argumentava muito bem. Mas eu nunca fui de fazer discurso em cima de caminhão, essas coisas. E depois que eu fui presa piorou muito, né? Assim,
Mas aprendi aos poucos, dando aula, a, a falar, né? De novo, a recuperar a voz, mas sempre em grupos pequenos. Eu me apavoro se está numa manifestação e fala, sobe lá, fala, não sei o que. Não, eu sou mais aquela coisa devagarzinho, né? Convencer as pessoas, ser pop, né? Assim, eu gosto de gente, né? Independentemente de qualquer coisa. Assim, a ideia de você sentar com uma senhora, conversar com ela, perguntar como é que está o filho, sabe essas coisas, né? É parte da minha personalidade me interessar pelos outros, né? Às vezes até mais do que devia. É isso, né? A gente não tem como ser diferente de quem a gente é. Não Você tem como. tem que ser parecido com o que você é, né? Diz o horóscopo chinês, sabia? É? Os signos chineses dizem isso, que não é que você nasce, que ele diz o que vai te acontecer, né? Como é o horóscopo nosso, não. O horóscopo chinês é para você ver como é que você fica parecido com aquilo. Quão próximo você está do seu signo. É, é um vir a ser. Parâmetro, né? É, exatamente. Quanto mais próximo você está, mais autêntico você é em relação ao seu signo, né? E eu acho isso uma coisa bem fundamental, porque é um movimento, né? Não é algo tá dado. Se nasceu do signo de Virgem, agora vai passar a vida inteira arrumando a casa, né? Por exemplo. Estou falando que é o meu signo. Sim, sim. Mas é verdade, tem várias outras coisas, é muito Tem, mais tem. complexo do que isso. Exatamente. Mas, apesar também do Lúcio ter tirado do pau de arara, eles não te libertaram, né? Não, pelo contrário, os interrogatórios continuaram, né? Então, os choques continuaram durante um bom tempo, por a gente ouvindo os gritos dos nossos amigos também, enfim. Eu fiquei 19 dias lá, né? Os piores foram os primeiros 4 dias, 5 dias, né? Que foram os piores, mas depois é que tinha muita gente. Quando a gente chegou já tinha muita gente lá, né? Então eles ficaram um bom tempo muito ocupados. Depois que eles viram que eu e que a minha amiga, a gente não era tão importante assim, tinha o Rafael de Falco, que era do grupo armado, né? Eles meio que chamavam a gente só para fazer bater as histórias, né? Com o que diziam da gente e a gente junto, né? Como é que chama isso quando junta os dois? Costurar, Acariações. ah, Para fazer as acariações. aí de lá foi quando você foi para o Tiradentes? Não, de lá, que ainda não é a fase cartorial, a gente foi para o DOPS, Ah, que na época era o Fleury, que era o chefão do DOPS. Mas eu não cheguei a ser interrogada pelo Fleury. No DOPS você registra, faz a parte de cartório e aí vai para o juiz, para o processo. Tá? Que nós ficamos 19 dias na UBAN. E aí depois ficamos mais uns 11 dias no DOPS, aí que a gente foi para o presídio, para a torre. então o processo é como de hoje, né? É a polícia na ponta e aí vem o juiz, Isso. né? Aí São as pessoas para você legitimar ainda, vai né? perante o juiz, aí é que tinha uma certa competição entre a UBAN, os militares e os civis, né? Porque o DOPS eram todos civis, eram delegados, advogados que fizeram concurso para ser delegados, né, no DOPS, que nem existe mais, né? Era o Departamento de Ordem Política e Social. Seria uma delegacia dos presos políticos na época, né? Que era ordenado pela Lei de Segurança Nacional. Então, mas isso não impediu que. Porque quando a gente fala dos crimes dos militares, a gente esquece que os civis também, né? Todos os delegados do DOPS, eles tinham um sítio do Fleury em São Paulo, não sei onde que era o sítio, que eles levavam as pessoas para matar lá.
né? Eles não faziam isso na delegacia. O Fleury estava sem. O Esquadrão da Morte tinha também, né, contra preso comum. O Fleury era o chefe do Esquadrão da Morte. Ele morreu na Ilha Bela, numa lancha. Dizem, né? Dizem, não sei, que tinha a ver com a máfia, com uma das máfias que trazia droga lá por Ilha Bela, e ele se desentendeu e ele morreu afogado. Então, até hoje tem histórias, né? Ele não morreu executado pela esquerda, né? Como se pensava, né? E quando você chegou no Tiradentes, foi quando você se deparou com a Dilma? Sim, ela e mais um monte de presas da LN, da VPR, vieram receber a gente na porta. Elas vinham na porta, quando abria a porta, gente nova, aí elas vinham receber e passar as instruções, né? O que faz, o que não faz, porque você está chegando, né? Exige um processo de socialização, né? Para você entender as regras. É um coletivo muito grande. Quanto devia ter? Umas 40 pessoas lá, umas 40 mulheres ou mais. Então você tem que saber regras de convivência, né? Era muito legal. Assim, a gente ficava mais livre no presídio do que fora, né? Porque lá você podia falar o que quisesse, quando quisesse, fazer o que quisesse, né? Não tinha censura, não tinha. A violência também. A violência, de certa forma, estava afastada, né? Era um momento um pouco menos tenso, digamos assim, né? Se bem que de vez em quando eles iam lá e tiravam algumas. Porque como algumas prisões continuaram, eles iam lá e tiravam gente para ir lá na Operação Bandeirantes ou no DOPS para fazer a cariação, né? Para bater as histórias. Eu nunca me chamaram. Depois que eu fui para a torre, eu só saí de lá para ir na auditoria na véspera da minha saída. 8 meses depois, né? 8 meses depois, em maio. É. Saí em maio, entrei em julho, 11 de julho, e saí, nem lembro exatamente qual dia de maio que foi. Eu preciso voltar lá não sei se eu preciso, talvez eu precise voltar lá no Arquivo Histórico de São Paulo para pegar meus papéis, porque está tudo lá arquivado, sabia? Eu vi todos eles. Eu pedi minha pasta, ela me trouxe. A pasta com as fotos, tudo que eu falei, está tudo lá. Só não diz como que o que eles, as torturas, essas coisas, né? Essa parte não tem, eles não assumem. Eles têm vergonha, né? É o que tem um autor, eu não esqueci o nome dele, que escreve sobre isso, que ele chama a vitória simbólica da esquerda. Que a esquerda perdeu a guerra, né? Mas teve uma vitória simbólica, porque quem conta a história, essa história, é o povo da esquerda que sobreviveu. A direita, né, os torturadores, têm vergonha do que eles fizeram, eles não assumem perante a comissão. Eu fui lá na comissão de anistia, né, no Ministério da Justiça, e que eu queria ser anistiada, e contei a história, contei de fato, e todos que foram contaram o que fizeram. O Carlos Eugênio Clemente, que era o comandante da LN, depois que o Marighella e o Toledo morreram, ele deu 1000 entrevistas dizendo, olha, nós fizemos isso, isso, isso. Claro, o Boyce foi executado por isso e isso, tudo. Nunca torturamos ninguém, né? Nunca matamos inocente de propósito, né? Mas a gente assume o que fez. Assaltamos o banco, sim, por isso. Por que os caras que torturaram, mataram, fizeram, não vêm aqui contar a mesma coisa? Porque eles têm vergonha do que fizeram, eles sabem.
né? Eles sabem que eles cometeram crimes, e não foram crimes de consciência. Foi crime comum, né? Então, eles têm vergonha. Você nunca viu um torturador dizer sim, eu torturei mesmo, estava cumprindo o meu dever. Você não vê. Eles não têm coragem de vir a público de dizer o que fizeram. Como a esquerda sempre teve. Sim, eu tinha uma razão muito clara para essas coisas acontecerem, né? Tinha objetivo, tinha tudo isso. A gente não, não, não fez por prazer, por perversidade. Não, não era nada disso. É claro que hoje eu penso que eu sou contra a tortura, eu sou contra se matar gente, eu sou incapaz de matar, sei lá, uma mosca. Se eu puder, eu abano para ela ir para longe. E morro de dó toda vez que eu tenho que colocar veneno contra a barata, né? Eu não mato aranha porque ela come mosquito. Enfim, mas aí é outra perspectiva, é uma perspectiva mais ecológica, digamos assim, né? Mais de equilíbrio entre as várias espécies vivas e de todos os tipos. Enfim, mas os caras até hoje, eles estão morrendo e não tem coragem de contar o que eles fizeram. O capitão Maurício mora aqui, prendeu a gente, que era, né, o Bambambam, Bam, Bam, mora no Guarujá. É um senhorzinho de cabelo branco, não sei se já morreu. Avô que passeia com os netinhos na praça, todo mundo, ai, a própria banalidade do mal, como diz a Hannah Arendt. Mas aquele cara matou um monte de gente, ele nunca assume isso. Por quê? Se estava fazendo por ideologia, por consciência, diferente da minha, mas estava. Se fosse por isso, não era só por maldade, eu imagino. E de que forma que aquela torre que ninguém habita em você ainda hoje? Ai, sabe que até me arrepia isso. Então, eu ainda. Eu tenho muito vívido ainda na memória tudo o que aconteceu lá na torre, sabe? Mas do lado bom, né? A gente lá dentro nunca falou de tortura entre nós. Assim como eu nunca comentei com a minha família, eles vieram saber quando eu escrevi o livro. Meu pai e minha mãe sabiam, mas não, a gente não conversava sobre isso, né? Agora, como que a torre habita em mim? Ah, eu vejo as minhas companheiras aí que sobreviveram e que agora já são avós e que contam para os seus netos essas histórias. Eu encontro com elas de vez em quando, eu procuro, né? Eu nunca consegui encontrar a Dilma. Mesmo para escrever o prefácio do livro, foi via assessoria dela, né? Porque ela ah, virou estrela. Estrela não morreu, mas virou estrela, né? Antes de morrer. Mas eu não esqueço. E agora a torre é uma ideia bem confortável. E eu sempre penso, que pena que destruíram a torre, né? Que ninguém mais habita lá. Quer dizer, poderia ser um belo centro de memória, né? De coisas do gênero, mas elas estão todas aqui dentro, todas elas. Algumas que eu cito no livro, outras que eu não cito, mas cada uma tem um lugar, e tem um lugar, e isso é muito legal, isso é bom. Jovens, elas não envelheceram, sabe? É uma coisa. Eu fico emocionada quando eu penso nisso. E eu também, né? Nisso eu não envelheci, eu tô lá. Né? O carinho, a solidariedade, todos os valores, o respeito que uma tinha pela outra, o cuidado, né? Isso continua. Né? E eu sinto uma grande tristeza quando eu penso que esses valores estão se perdendo, né? Que a gente não vai mais. Pode recuperar, mas vai ter que trabalhar muito, né? E é isso que eu queria para o mundo, né? Quer dizer, não só a paz mundial, eu queria que fosse uma paz mundial com valores, com
que a gente acreditasse, no, que a gente, eu queria ter certeza que eu estou construindo uma vida melhor para minha neta, para os meus filhos, e eu não tenho mais, né? Isso é triste. Por isso que eu vejo a gente jovem, né? A gente, nós todas as mulheres. E para mim é uma coisa muito forte, sabe? E que ajuda a me manter viva. Assim, o meu psicanalista, eu falo para ele, quando eu ficar mais velha e não conseguir mais cuidar de mim mesma, eu vou para uma casa de idosos, para não dar trabalho para ninguém, né? Aí ele fala para mim assim que não, vá para uma república de estudantes, que é o seu lugar. E aí eu falo, que bom, sabe? Que bom que eu estou envelhecendo, mas ainda posso conviver com um monte de gente jovem, né? Com Que é certeza. com vocês, né? Agora é vocês. É o espírito, né? Um É. estado de espírito. E realmente, eu acho que lugares como a Torre, mesmo que elas tenham te tragam boas memórias no que diz respeito à sociabilidade, né? Não a razão para você estar lá, mas no caso o contato com as suas companheiras lá. Acho que esse tipo de espaço tinha que ser mantido mesmo para relembrar até o porquê que as pessoas chegavam lá, né? E Sim, não permitir que isso aconteça de novo, que aquele espaço seja isso. acessado daquela maneira de novo e contribuir para o conhecimento mesmo, né? Como o que inaugura, que tem do lado da Pinacoteca, né? O Tem DOPS. ali isso, aquele prédio, ele tem essa função Sim, é agora, né? Ele lindo, foi né? Eu fui lá com ressignificado meus para essa filhos. função. Eles viram. Eu gravei um depoimento lá. Sim, eu não vi o seu depoimento lá. Eu tenho uma filha. Eu te dou um vídeo, se você quiser. Eu quero. Eu te dou. Porque eu não vi lá. Eu Nossa, eu vi. fiquei tão à vontade. Eu xinguei o Urso de filho da puta. Sabe quando soltou tudo? Sim, mas tem que soltar mesmo, né? Tudo muito. Foi. Isso também eu fiz psicanálise, né? Muito tempo, quase que a vida inteira, para poder contar no livro, para poder estar contando para você, porque são mesmo dores congeladas da época da tortura, que não é memória traumática que você esqueceu e tem que trazer. Não, ela está aqui. Né? Mas está aqui também as minhas companheiras, né? Jovens. Sim. É. São memórias que voltam à tona, né? O tempo todo, é. De quando em quando. Mas e quando a coisa está muito ruim, eu chamo isso, sabe? Aí falo, bom, ainda tem isso, ainda pode voltar, né? Ainda se apega a isso. Você tem que se apegar. De alguma maneira você enxerga que a nossa conjuntura no Brasil mesmo, assim, a gente está se encaminhando para uma situação de talvez promover esse tipo de experiência para outras pessoas, assim, eu me aflige muito a ideia de militares estarem acessando a máquina pública como elas estão acessando. Eleição após eleição, a gente vem tendo uma crescente não só de militares, mas civis com cabeças militarizadas também, né? E eu falei com o Almir Felice, que é o historiador das polícias no Brasil, né? E aí em depoimento dele também ele fala que ele enxerga com total clareza que a classe média, a burguesia e os empresários, eles embarcariam numa mesma jangada como embarcaram nos anos 60, eles embarcariam agora sem nenhum tipo de peso na consciência, mesmo que isso trouxesse para o Brasil uma experiência que todo mundo já sabe como é que é, e que a nação brasileira já vislumbrou isso nos anos 60. Então, você acha que, tipo, a gente anda nesse caminho? Não digo que esse é o nosso rumo, mas que talvez a gente esteja se encaminhando por uma estrada que pode dar nisso e que a gente tem que tomar cuidado, tem que abrir o olho para essa possibilidade, assim? Você acha que a gente tem que... Olha, o mundo está tendo uma grande... Não é só o Brasil, né? Você vê a Argentina, você vê na Europa, o mundo está dando uma virada aparentemente para a direita, né? Espero que nos Estados Unidos, se a Câmara ganhar, a coisa vai demorar um pouco mais, mas
Mas tem um detalhe, né? O mundo que a gente vive hoje é bem diferente do que existia em 1960, 1960, na década de 60, né? Quando 60, 70, todos os golpes militares. E um golpe militar não é só militar, é um golpe da burguesia, né? Ele interessa a uma determinada classe social, a gente não pode esquecer disso. Militar não tem classe, militar serve a uma classe. Então, os grandes bilionários, os bilionários, não os grandes, né? Que já são grandes, os bilionários é que estão mandando no mundo. Os do mal, né? Então são eles que estão organizando tudo isso. Entre eles eu coloco o Putin, o Elon Musk, e que eles pegam o Estado e fazem o que querem do Estado, né? Porque eles têm a grana. E a gente, claro, tem que resistir e tal, mas não vamos nunca esquecer que não é só os militares que fazem isso. Tá? Interessa para uma classe, determinada classe social, que os militares façam isso. Eles representam. Se é um militar que está no governo ou um civil, eles estão representando os interesses de um determinado grupo social. Não tem como. Né? Agora, o que é terrível é que, além de tudo, eles têm as redes sociais na mão. Né? Eles têm a internet, eles têm o X, eles têm o Twitter, antigo Twitter. Eles têm como manipular melhor as consciências das pessoas. E eles usam isso a seu favor. Não precisa mais de tanque na rua e repressão, torturando, matando, pegando informação. Todas as informações já estão aí na rede. É só saber como faz para acessar. Eu não acredito que do mesmo jeito vá ter, eu não acredito. Porque já acontece, as pessoas já morrem. Você vê assassinato de pobre, você vê assassinato de lésbicas, de gays, de trans agora. Você vê toda uma pauta moralista que não é da burguesia, né? Eu falo burguesia, não é a mesma que tinha anos atrás, né? Agora ela é global, é mundial. Isso não interessa para eles, mas é a forma, interessa como dominação. Não porque eles acreditam que, sabe, alguém trans vá sair do padrão, que tem um padrão. Eles não têm padrão nenhum. O padrão deles é acumular, e cada vez mais.